10 horas e 32 minutos em Belo Horizonte. A edição 2019 da Virada Cultural de BH está confirmada para os dias 20 e 21 de julho. Que bacana, hein? Imperdível evento que vai trazer 400 atrações gratuitas para a cidade. E ainda estão abertas, tá? As inscrições para projetos de arte urbana, música, dança, circo, cinema, teatro, artes visuais e vários outros segmentos que você é interessado queira fazer parte dessa grande programação. E para falar sobre os preparativos para a Virada Cultural 2019 em Belo Horizonte, recebemos aqui ao vivo nos estúdios da Band News FM a diretora-presidente do Instituto Periférico, organização da sociedade civil responsável pela execução da 5ª edição da Virada Cultural de BH, Gabriela Santoro. Gabriela, bom dia, seja bem-vinda à Band News FM, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco das informações, da nossa expectativa sobre a Virada, que é um evento importante para a nossa cidade, né? Certamente, já entrou no nosso calendário oficial, ainda bem, né? A gente precisa de cultura para nos tornarmos seres humanos melhores. E como estão os preparativos? Quais os eventos que são preparados aí para a Virada Cultural 2019 em Belo Horizonte? Então, a Virada ela é uma mostra, né, de toda a nossa pluralidade, a nossa diversidade artística, cultural, de hábitos, de identidade, não só de Belo Horizonte, como de Minas Gerais. Então, a gente costuma dizer que ela é um evento feito pela própria cidade, né? A gente não consegue realizar a virada sem a participação ampla da nossa sociedade e dos nossos agentes culturais, dos nossos artistas, dos nossos criadores. Para esse ano, para a edição de 2019, a nossa intenção é trabalhar no Hipercentro, num perímetro que vai do Parque Municipal a Praça da Estação até ali próximo à Praça da Rodoviária, então ativando todo esse zoneamento do hipercentro da cidade, em que normalmente a gente passa com muita frequência, mas a gente não percebe as belezas que estão presentes ali, né? E passa muito de carro, né? No caso da Virada, dá para fazer esse vai e vem, inclusive a pé. Exatamente, essa é uma das intenções, a gente está fechando todo o planejamento operacional com a Prefeitura e com os órgãos públicos municipais e estaduais, mas a intenção é que a gente tenha um bom volume de vias fechadas para que a gente possibilite essa fruição da cidade, daquele espaço ali de maneira ampla pelas pessoas, estimulando a caminhada, estimulando a bicicleta, o uso das patinetes, os encontros, para que realmente durante essas 24 horas seja uma grande festa, uma grande celebração, um grande local de confraternização e de convivência dos cidadãos de Belo Horizonte. Gabriela, nos últimos anos a virada cultural não aconteceu, não é? E ela está voltando agora. Por que voltar agora com o projeto? Por que isso foi possível? E o que vocês vão trazer de diferencial em relação às edições anteriores, que foram um sucesso também? Exatamente. A virada é sempre um grande sucesso. A gente teve este ato aí de alguns anos, né, em virtude de ajustes que precisaram ser feitos na administração pública, pela prefeitura, em relação à disponibilidade orçamentária, também modelos de contratação. A contratação do Instituto Periférico como co-realizador do projeto passa pelo novo marco regulatório de organização social civil no Brasil, em que estabelece os termos de parceria que podem ser firmados para a execução de projetos como a Virada e outras iniciativas. Então, isso tudo demandou um tempo, né, um período de ajuste da administração pública e também das organizações. A gente também, como instituto, teve que fazer uma série de adequações de estatuto, de regulamentação e de procedimentos internos. Então, isso fez com que criasse esse ato. E só em relação a um diferencial, assim, o que vocês estão trazendo de diferencial em relação às edições anteriores? Então, a gente tem buscado estimular bastante as intervenções urbanas, né? A virada cultural, ela é muito pautada pela música, pela dança, pelas artes cênicas, que são manifestações artísticas muito pujantes em Belo Horizonte, né? A gente tem uma qualidade e uma quantidade da produção musical de artes cênicas e de dança na cidade que é muito significativa e, obviamente, isso sempre se manifesta com muita força nas viradas. Para esta edição,
a gente quer trazer o conceito da experiência, da vivência. E para que a gente consiga atingir essa experiência, é importante que a gente traga um volume também maior de projetos de ocupação das ruas. Por isso que a gente está trabalhando com esse leque amplo, né? E estimulando pessoas a inscrever projetos de bem-estar. Se você faz algum tipo de escultura, ou de pintura, ou de grafite, de intervenção nas áreas urbanas, projeção, iluminação, ou passeios de bicicleta, eventos mais voltados para feiras, ou para moda, para gastronomia, para arquitetura, isso tudo nos interessa. A gente está ávido por receber projetos e propostas, ideias desse tipo, para que a gente consiga promover uma fruição mais diversificada para as pessoas que estarão lá ao longo dessas 24 horas. A ideia é que a cada esquina, a cada passo, você seja impactado por uma manifestação diferente que revela toda essa nossa pluralidade que compõe a identidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um grande agente cultural do país. Maravilha. E para que a gente revele nessa pluralidade, traga esses vários lados de uma capital que às vezes, você mesma disse no começo da entrevista, a gente volta para o trabalho, para a faculdade, tem os compromissos do dia a dia e não percebe a cidade que a gente vive, né? Como que vai ser o trabalho do Instituto Periférico? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que é o trabalho do Instituto e como será essa atuação de vocês na virada cultural de Belo Horizonte, esta 5ª edição em 2019. Bom, nós somos os produtores executivos, né, do projeto. Então, a gente atua tanto na parte artística e de conteúdo, ou seja, estruturamos todo o processo de chamamento que está aberto agora para a seleção desse conteúdo artístico, assim como estamos fazendo também prospecção de alguns nomes da cena local e da cena nacional para compor a nossa programação. Essa programação ela deve ser anunciada ali meados de junho, a gente já deve trazer algumas novidades para vocês. É uma coisa complexa a composição da grade de programação da virada, porque nós teremos nessa edição 6, 7 pontos de ativação em que a gente tem artistas no palco, artistas na rua, no entorno do circuito, então é um grande quebra-cabeça, né? Fora isso, tem toda uma parte de produção de infraestrutura e de serviços que precisa ser dimensionada. A gente está falando de um evento que acontece na rua, gratuitamente, para todos os públicos. Ao longo de 24 horas. Ao longo de 24 horas. Então, ele tem que ser um evento confortável para crianças, para idosos, para adultos, né? Para homens, mulheres, enfim, ser bastante inclusivo e democrático. E isso demanda todo um planejamento estrutural e de serviços que compreende aí gradeamento, posicionamento de banheiros, posicionamento das estruturas de palco, contratação de pessoas e serviços especializados, e aí é aí que o Instituto Periférico atua, nesse grande planejamento estratégico e operacional do evento. Exatamente. Eu gostaria que você fizesse uma análise do seguinte: a gente vem percebendo, claro, que Belo Horizonte vem crescendo e aprendendo com essa questão de eventos na rua. Exemplo do Carnaval, que tem bombado aí cada vez mais, e também essa virada cultural. Belo Horizonte está realmente ganhando um espaço justo para se destacar aí culturalmente, dizendo, em relação a outras capitais. Com a sua análise, o que Belo Horizonte precisa ou o que já evoluiu em termos de cultura? Eu acho que assim, Belo Horizonte sempre teve uma posição de destaque no cenário nacional pela qualidade artística que traz para o país, né? Assim, a gente tem aqui um grande celeiro de talentos, desde sempre, há muitos anos, vários expoentes das diversas manifestações culturais saem de Belo Horizonte e principalmente de Minas Gerais, né? Belo Horizonte é, de certa forma, uma vitrine do que a gente tem de produção em Minas Gerais. A cidade tem se posicionado de uma maneira muito interessante numa estética que eu diria que é mais colorida e mais inclusiva em relação a outras metrópoles do país e do mundo. É uma cidade que valoriza a ocupação da rua, então a gente tem projetos como Cura, por exemplo, que faz os grandes grafites, as grandes empenas. A gente tem diversos projetos de
engajamento de nichos, né, na rua, do hip hop, de bailões e outros eventos que tratam já essa questão da ocupação urbana, muita tradição de feiras, principalmente eventos de gastronomia. Então, assim, Belo Horizonte, ela traz um olhar que eu acho que é muito interessante para o aprendizado nacional, de que é sim possível fazer eventos de rua, fazer eventos abertos ou fechados, gratuitos ou pagos, mas de uma maneira em que você coordene a rotina da cidade com ações de entretenimento e que isso se torne um ativo importante para a movimentação econômica, para desenvolvimento humano da cidade. O nosso ouvinte Jonatas, eu vou te passar a pergunta dele. Ele está falando aqui, ó. Eu posso inscrever motoclube na virada cultural? Ele está falando tem 200 na região metropolitana, tem essa possibilidade? O que tem para ele aí, pro Jonatas? Olha, eu acho que sim, a gente teria que entender um pouco melhor, né, qual é a proposta dele, enfim, que tipo de ação eles pretendem fazer lá no perímetro da virada, mas estamos abertos a propostas inusitadas. Essa certamente é uma proposta interessante, de inclusão de um nicho, né, que a gente não ativa normalmente nesse tipo de evento. Então, claro, Jonathan, estamos abertos. Você pode entrar lá no site viradacultural.pbh.gov.br, inscreve a sua proposta, ou se preferir, faça um contato conosco no Instituto Periférico, através dos e-mails que estão informados lá no regulamento. E a gente vai ter todo prazer em discutir com você as possibilidades para te incluir no projeto. E esse recado vale para todo mundo, gente. Você que é ouvinte, Band News FM, está acompanhando essa entrevista aqui com a Gabriela, tem um projeto maluco, você acha que jamais teria visibilidade? Manda a proposta para virada, o pessoal vai analisar, se couber aí no formato da virada, por que não, né? A gente dá um jeitinho, aperta e abre um espacinho aí para vocês. Gabriela, no rádio a gente adora dar o famoso furo, né, jornalístico e tudo mais. Será que não teria nada, assim, uma novidade da virada cultural que você poderia adiantar com exclusividade para os ouvintes da Band News FM? Pior é que não, porque a gente está agora, assim, no momento ainda de pré-produção, né, de organização. Então, a gente tem... O que eu posso te dizer é que a gente está com um recorde histórico de inscrições em comparação aos outros anos, né? Talvez por ter tido essa paralisação aí de 2 anos entre uma edição e outra, a cidade estava com uma demanda ali represada, a gente está com um bom volume de inscrições, isso é maravilhoso ver que a cidade realmente está abraçando, gosta do evento, estava desejosa da volta do evento. Mas em termos de programação, a gente só vai conseguir realmente dar aí uma pitadinha especial de furo, de gostinho do que vai ser isso mais pra frente, quando a gente concluir o processo do chamamento e concluir também as negociações que estão em andamento com os headlines. Só de saber desse recorde de inscrições aí a gente já fica feliz, é uma informação muito boa. Algo mais que você gostaria de acrescentar sobre a organização desta quinta virada cultural de Belo Horizonte, a consolidação dessa virada ao longo dos últimos anos e a importância desse tipo de evento que nos últimos tempos, né, foi repercutindo nas principais cidades e, pelo que a gente observa, tende a ganhar força cada vez mais Brasil afora? Eu acho que o recado mais importante do momento é assim, se você tem um trabalho que você entende que ele possa ser compartilhado e mostrado para a cidade, inscreva-se, né? A gente às vezes conversa com algumas pessoas que não são artistas profissionais, mas que estão aí na batalha, no seu corre-corre no dia a dia, tentando produzir produtos artísticos com qualidade e tal, e às vezes não tem tanto espaço. A virada é essa plataforma para a gente dar visibilidade para as pessoas que estão entrando no mercado cultural, que estão entrando no mercado artístico. Então, não fique tímido, né? Assim, inscreva seu projeto, converse com a gente, de repente a gente pode ajudar de alguma maneira a
trazer o seu projeto para a rua, e a ideia é que a gente realmente tenha uma mostra muito, muito diversificada nos dias 20 e 21 de julho. E a gente já agradece aqui a vinda da Gabriela Santoro, ela que é a diretora-presidente do Instituto Periférico, enfim, a organização, né, da sociedade civil, responsável pela execução da 5ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte. Que bom, hein? 2019, ó, sensacional. Vamos nos falar mais vezes, tá?